Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 4 de março de 2025. Não banque o insensível, o que não dizer quando alguém está de luto? Parte 3. Diante da morte, deparamo-nos com os sentimentos humanos mais difíceis: tristeza, angústia, medo. Sim, o luto é muito difícil e não existe nada que possa ser dito para tirar a dor de dentro do peito de quem vive uma perda. Mas o enlutado precisa de acolhimento e rede de apoio. E esse acolhimento tem mais a ver com empatia do que simpatia. Não se trata de dizer as palavras certas, mas sim de estar por perto, ter compaixão. Na tentativa de diminuir a dor do outro, infelizmente muitas pessoas falam coisas que só aumentam o sofrimento. Veja algumas a seguir, baseadas na experiência de Gisela Dicey, cofundadora do Vamos Falar sobre o Luto, plataforma focada em elaborar lutos mais saudáveis. O que não dizeram? Vai passar com o tempo. O tempo do luto é muito diferente do tempo do relógio. As horas e os minutos que passam do lado de fora têm uma dimensão distinta das que passam do lado de dentro. E o tempo do luto é individual, não existe um padrão, muito menos uma data de vencimento. Na prática, dizer que o tempo cura não tem significado e menospreza a dor. 2. Veja pelo lado bom disso: qualquer declaração que comece dessa maneira ou com pelo menos deve ser evitada. É uma bengala de comparação que simplesmente não funciona. 3. Ela, se foi e não vai voltar. O que dói para quem perdeu alguém amado é a ausência. Não conforta saber que essa pessoa se foi para sempre e não vai voltar, porque o que se quer é tê-lo, de volta. 4. Agora é hora de seguir sua vida no processo de luto, vale a máxima: um dia de cada vez. Cada avanço conta, e vale olhar para trás e identificá-los. Por exemplo, logo após a perda, como era sair da cama? E como é agora? Esse tempo é individual e ninguém de fora pode estabelecer o prazo necessário. Não existe prazo de validade. O enlutado está vivendo um mundo desconhecido e nesse momento talvez não tenha energia para pedir ajuda, apesar de precisar dela. Delegar a ele a iniciativa de pedir ajuda é inútil. Se quer realmente colaborar, faça algo. O que dizer? Não sei o que dizer, mas estou aqui para ouvir. Tome o tempo que precisar. Não precisa ser forte. Quero estar perto. Se for tudo bem por você, estou levando algo para você comer. Vou passar para recolher sua roupa suja. Posso limpar e arrumar sua casa. Conte comigo para cuidar das crianças. Te amo. É importante saber o grau de intensidade e o quanto a dor do luto está atrapalhando a vida da pessoa. Se estiver afetando as necessidades básicas como comer e dormir ou outras partes do corpo, é indicado procurar ajuda médica, como um psiquiatra. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a alma após a morte. 149. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. 150. A alma, após a morte, conserva sua individualidade. Sim, jamais a perde. Que seria ela, se não a conservasse? Como constata a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. A alma nada leva consigo deste mundo. Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conserva sempre a tua individualidade. 152.
Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis; se não fosseis surdos, ouviríeis, pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser fora de vós. Os que pensam que, pela morte, a alma reingressa no todo universal estão em erro, se supõem que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos, se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem num amálgama só teriam as qualidades do conjunto, nada as distinguiriam umas das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades próprias quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se, após a morte, só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, particularidades pessoais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Não seria mais exato chamar vida eterna dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma. Essa é antes a felicidade eterna. Mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de março de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.